Agradecemos de coração por estar assistindo a mais uma mensagem da série Cuidar e Acolher, refletindo o amor de Cristo. Por isso, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Gálatas 6, versículo 10. Você já parou para pensar no poder do acolhimento? Neste versículo, somos claramente chamados a fazer o bem a todos, com um carinho especial para aqueles da família da fé. Nesta nova série, queremos convidar você a refletir conosco sobre o amor de Cristo e a importância de cuidarmos uns dos outros. Antes de começar o vídeo, que tal ligar para um irmão ou um amigo, convidá-lo a assistir a esta mensagem e lembrar o quanto ele é importante para você e principalmente para Deus? Oi, eu sou Mano Chaves e hoje eu vim falar sobre missões, especificamente missões nacionais. Hoje se inicia o mês de setembro e também a campanha de missões nacionais 2024. O tema da nossa campanha é Jesus Transforma e a divisa se encontra lá em 2 Coríntios 5,17. Diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu gostaria de explicar um pouco sobre missões. O que é missões? Por que nós fazemos tantas campanhas e tantos projetos direcionados a missões? Com missões, nós estamos cumprindo o ID de Jesus. Portanto, vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, com missões, nós estamos cumprindo a grande comissão, aquela que foi direcionada a nós, que cremos nele como nosso Salvador. Nas campanhas de missões, nós temos 4 pilares, sendo o primeiro deles, orar. Devemos orar pelos missionários que estão nos campos e também por aqueles que ainda vão se levantar para a obra do Senhor Jesus. O segundo pilar é a oferta. Nós devemos ofertar para o trabalho de missões, pois os recursos financeiros também são importantes para ajudar os missionários que estão no campo e também os projetos de missões no Brasil inteiro. O terceiro pilar é mobilizar. Devemos agir em nossas igrejas locais, fazendo eventos como feiras missionárias e trabalhos evangelísticos, para que assim missões sejam despertadas no coração dos membros de nossas igrejas. O quarto pilar é vá. O verbo no imperativo indica o mandamento que Jesus deixou para nós cumprirmos, ou seja, portanto, vão por todo mundo, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todos esses pilares são muito importantes para missões, pois a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então peça ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores à sua seara. Nós precisamos de mais missionários nos campos, porque grande parte do Brasil ainda não foi atingida pelo amor de Jesus. Precisamos de missionários agindo em nome do Senhor, que veio aqui nesta terra e sofreu, se tornou um homem, colocou-se como servo para todas as pessoas e deu a sua vida em amor a nós. Devemos ter mais pessoas para proclamar isso. Gostaria de lembrar que missionários não são só aqueles que vão para lugares onde nós não conseguimos chegar. Somos nós, aqueles que cremos em Jesus como nosso verdadeiro e único Salvador. Devemos espalhar o seu amor onde nós estivermos, tanto nas escolas, faculdades, trabalhos e em todos os lugares em que nós pisarmos os nossos pés. Devemos transparecer e brilhar a luz de Jesus. Eu, Mano Chaves, sempre gostei muito do trabalho missionário. Desde criança, sempre gostei de feiras missionárias, trabalhos evangelísticos e muito mais. E eu entendo dentro do meu coração que eu tenho uma chama por missões ardendo. Os meus olhos brilham, o meu coração palpita por missões. Eu amo este trabalho porque é o trabalho do Senhor. E todos nós devemos cumprir eles. Pois este foi o mandamento que Jesus nos deu e nós não podemos desobedecer. Você que crê em Jesus como seu Salvador também é um missionário. Então não perca tempo e anuncie para todo mundo que só Jesus transforma. Bom,
Esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado e aprendido um pouco mais sobre missões. Então, vamos continuar esta campanha maravilhosa que diz que Jesus transforma. É isso, e eu vejo vocês, ou melhor, vocês me veem, no próximo vídeo. Nós estamos na série Encontros com Deus agora no mês de setembro. E nós começamos falando de Moisés. Nós temos aprendido nesse ano do discipulado que nós precisamos de encontros com Deus, porque um encontro com Deus, ele muda a nossa vida. Eu não canso de lembrar, irmãos, eu não sou filho de crentes. Eu tinha muito medo da morte. Hoje na aula de batismo eu contei essa história para os meninos. E eu não canso de contar essa história, porque aos 13 anos de idade eu tive um encontro com Deus. E aquele encontro com Deus mudou a minha vida, porque Jesus passou a morar no meu coração e eu encontrei algo que eu não conhecia, que se chama paz. Então, Augusto Rafael, um encontro com Deus, ele muda a nossa história. Se a gente fosse passar esse microfone e começar a convidar os irmãos aqui, quem no seu encontro com Deus teve a sua vida transformada? João, vai fazer fila aqui de irmãos e irmãs que vão contar experiências com Deus que mudaram a história. Se só irmã Miriam subir aqui e começar a contar as histórias que ela tem ao longo desses mais de 90 anos de vida, dos encontros dela com Deus, irmãos, nós não vamos embora hoje não, porque eu tenho certeza que uma mulher de fé como ela, na sua experiência de vida, quantas vezes ela já não teve um encontro com Deus? E aí eu pergunto a você, qual foi o seu último encontro com Deus? Nós aprendemos com Moisés na semana passada que para ter um encontro com Deus na semana retrasada, nós precisamos de uma tenda de oração. Sem tenda de oração a gente não tem encontro com Deus, irmãos. Se a gente não tem vida de oração, não tem busca da presença de Deus, busca do Espírito Santo, se a gente não transborda do Espírito Santo, se a gente tem uma vida seca, nós não vamos ter encontro com Deus. Nós precisamos viver a plenitude do Espírito. E aí nós vimos que na tenda, o que Moisés fez? Ele rasgou o coração. Ele disse, Senhor, se o Senhor não for conosco, a gente não move o pé daqui. Na tenda é lugar de transparência. No encontro com Deus, a gente rasga o coração e abre, Derlei, para o Senhor aquilo que está no nosso coração. E abre sem medo. Por quê? Porque o Pai bondoso, a gente não precisa ter medo, meus irmãos, de falar com Ele. E aí a gente terminou aprendendo uma lição muito preciosa com Moisés. Porque Moisés virou para o Senhor e disse assim, Senhor, o que faz a diferença entre nós e na minha vida e na vida do povo é a tua presença. Se o Senhor não estiver aqui conosco, não vai adiantar nada. Aí nós saímos daqui aprendendo o seguinte, que o encontro com Deus e a intimidade com Deus, a presença de Deus em nós é o que faz a diferença. E aí nós aprendemos algo muito simples, irmã Josi, mas que é uma verdade muito grande. Jesus é o Emanuel, e o Emanuel é Deus conosco. O Espírito Santo é Deus em nós. Irmãos, isso é maravilhoso a gente saber disso, que agora nós não estamos sozinhos, nós temos em nós. É por isso que Jesus em João 14 diz, é necessário que eu vá para que Ele venha. É necessário que eu volte para preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar-vos lugar, eu voltarei, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Mas ele disse, até que eu prepare as moradas celestiais, eu vos enviarei o Consolador. E é Ele que é Deus em nós. É Ele que sela a nossa vida. É Ele que nos batiza no ato da nossa conversão. É Ele que produz em nós o fruto do Espírito. O amor, a paz, a alegria, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra qual estas coisas não existe lei, não há acusação. E aí nós saímos daqui impactados por Moisés. Hoje nós vamos visitar um outro personagem da Bíblia que teve um encontro com Deus. Um homem
que nós não sabemos a raiz da sua família, nós não sabemos de que família ele veio, nós não sabemos quem são os seus pais. E é interessante que ele aparece na história bíblica assim como do nada. Ele é alguém que chega, e ele chega chegando mesmo. O seu nome, Elias. É alguém que contribui para nós quando falamos de um encontro com Deus. A gente precisa parar e olhar para a vida de Elias, do profeta Elias. Por quê? Porque Elias, ele vai chegar na história da Bíblia logo depois que nós temos Acabe e Jezabel assumindo o reinado. E então você entra o capítulo 17 do primeiro livro dos reis, simplesmente dizendo: então Elias, o tesbita, morador de Gileade, disse a Acabe. O capítulo 17 começa assim, não fala quem é Elias, não fala quem são os seus pais, não fala de onde ele veio, literalmente assim, a sua raiz familiar. E isso era muito comum na apresentação de um profeta. E Elias é um profeta tão importante para nós, que no decorrer da história da Bíblia, quando você tem o momento da transfiguração, ali aparecem duas pessoas com Jesus. Lembra quem aparece? Aparece Moisés e aparece Elias. Aparece Moisés representando a lei e aparece Elias apresentando os profetas. É tão interessante que João Batista vai ser comparado com quem? Com Elias. Elias é um homem que marcou tanto que a sua experiência de orar para não chover e não choveu, e depois orar para chover e choveu. Tiago vai usar isso para nos ensinar que se Elias, que era homem como nós, orou para não chover e não choveu, Tiago está dizendo, tem coisas na nossa vida de oração que se nós entrarmos na intimidade com Deus, vão acontecer coisas extraordinárias. Por quê? Porque se Elias fez isso, e ele era homem como nós, o que Tiago está dizendo? Você também pode viver essas experiências. Eu também posso viver essas experiências com Deus. É por isso que hoje eu queria te convidar a gente a andar um pouco na vida de Elias. E no encontro de Elias com o Senhor, nós temos muito que aprender. Tem muita coisa que Elias pode nos ensinar. E o texto começa nos apresentando o momento em que Elias vira para Acabe e diz: olha, não vai cair mais uma gota de água do céu. Não vai cair, Acabe, não vai mais chover aqui entre nós. E ele entra entregando a Acabe a palavra de Deus, o que Deus tinha mandado ele falar a Acabe. E ele fala a Acabe que aqueles próximos meses, os próximos anos, não haveria de vir chuva sobre o povo. Logo depois, olha as experiências de Elias. Deus fala com Elias para ele ir para um outro lugar, para ele ir para a beira de um rio. Se você está no capítulo 17, você vai notar que ele vai para a beira do ribeiro de Querite. E lá o Senhor diz: olha, você vai ficar ali e quem vai te alimentar é o corvo. Você toparia, Tião, uma proposta dessa? Tião, você vai lá para a beira do rio São Francisco e o corvo vai lá todo dia deixar o alimento para você. Você já pensou se Deus falasse isso com você? Você vai ser alimentado por um corvo. Se você não tem a firme confiança do Deus que você está se relacionando, você não move não, meu irmão. Você não sai do lugar não. Você não sai de onde você está. E Elias sai, e Elias vai para lá. E Elias passa um tempo ali sendo alimentado, bebia da água do ribeiro, e todos os dias o corvo vinha e lhe trazia pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer. Que experiência desse homem. Chega uma hora que o ribeiro seca, e aí Deus dá uma outra orientação para ele, e aí ele vai para Serepta. E quando ele chega em Serepta, ele vive aquela experiência da viúva, que ele chega, ela pede comida, ele diz assim: olha, se eu te der comida, nós vamos ficar sem nada. E ele diz: pode trazer. E a viúva traz, e ele ora, e é multiplicado a farinha. E o milagre da multiplicação acontece. Só que tem um problema: o menino da viúva morre. Elias chega, nós temos aquela situação, e a viúva diz assim: olha, tu chegou aqui, eu perdi meu menino. E Elias ora, e o menino é ressuscitado. Só num capítulo a gente tem um homem que ora para não chover e não chove.
Nós temos um homem que é alimentado por um pássaro, vai morar na beira do rio. Nós temos um homem que ora pela multiplicação de farinha e de comida, e ela se multiplica, e agora ele ora pela ressurreição. E aí tem uma coisa interessante, Dal. Depois leia o Antigo Testamento daí para trás e acha um outro caso de ressurreição. Orar por ressurreição aqui. Fique imaginando isso, como é que foi para Elias orar. Imagina, irmão Marquinho, hoje a gente falar sobre ressurreição é uma coisa. Nós já temos a convicção que o Senhor da nossa vida, Ele ressuscitou. Mas imagina daqui para trás. Interessante isso. Mas ele ora e o menino ressuscita. O Deus que é o Deus Todo-Poderoso abençoa a vida de Elias. E aí nós temos ali o menino tomando a vida de novo. Aí a gente chega no capítulo 18. No capítulo 18, e é bom a gente lembrar da vida de Elias só rapidamente. O capítulo 18 nós temos 3 anos sem chuva. E aí Acabe sai para procurar um capim para os bichos. Leva com ele Obadias, cada um vai para um lado. E Elias não achava Elias em lugar nenhum. Ninguém achava Elias. Todo mundo procurando Elias. E principalmente Acabe, porque Acabe queria... Elias, e aí, meu amigo, tem 3 anos que não chove mais. E aí o capítulo 18 vai dizer que Obadias encontra com Elias. E aí Obadias fala com ele. Eu acho que eu não sei se o primeiro momento Obadias se alegrou, ficou triste de ter encontrado com Elias. Não dá pra gente entender bem, porque ele fica preocupado. E agora, se eu falo pro meu chefe que eu vi Elias, e ele vai embora e ele some de novo. E aí ele fala com Elias, ele expressa essa preocupação. E aí Elias fala para ele, pode dizer para Acabe que nós vamos nos encontrar. Isso aqui é lindo demais, irmãos. Palavra de homem de Deus tem que ser uma palavra só. E Elias pode dizer para ele que eu vou lá estar com ele. E aí o verso de número 16, 15. Tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, hoje mesmo eu vou me apresentar a ele. Pode ficar tranquilo, Obadias. Obadias já tinha dito para ele que tinha 100 profetas que ele estava cuidando. 2 grupos de 50. E essa informação é interessante. Porque lá na frente nós vamos ver Elias num outro momento choroso, dizendo que ele tinha ficado o único profeta fiel. Guarda isso aí. E aí Elias está diante de Acabe agora. E a gente conhece a história. Qual é a história? A batalha entre os profetas de Baal e Elias. E aí Elias faz um desafio. Nós vamos preparar o sacrifício e o Deus verdadeiro vai mandar fogo para consumir o sacrifício. Está lá os 450 profetas de Baal, preparam tudo. E diz o texto que eles passam o dia clamando. E a adoração a Baal, eles iam se cortando. E o sangue descia. E ó, nada aconteceu. Há um momento que Elias chega até a zombar. Há uma tradução que diz, gritem mais alto, talvez ele possa ter ido ao banheiro. Grite ele. E Baal não apareceu. E Elias disse assim, faça um rego agora ao redor. E pode encher de água. Pode mandar água. Irmãos, essa é uma das histórias que eu mais gosto desde criança. Pode mandar água. Manda água. E molharam tudo. E Elias começou a orar. E quando Elias começa a orar, desce fogo dos céus. E a Bíblia diz que o fogo lambeu tudo. Lambeu a água, lambeu tudo que tinha ali e não sobrou nada. E o povo começou a gritar o que, Dalmo? Aleluia, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Imagine, em 2 capítulos, olha tanto de coisa que já aconteceu na vida de Elias. Quantas coisas extraordinárias. Aí para fechar, Elias manda dizer agora que ele vai orar para chover. E ele ora para a chuva. Aí ele manda o servo dele lá. Imagina 3 anos sem chuva. Está mais ou menos igual a gente aqui agora assim. Nós não estamos há 3 anos não, mas nós estamos mais ou menos no tempo de Elias, né? E aí o servo diz assim, olha, eu vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Já pensou? Vai a primeira vez, não tinha nada, ele foi lá 7 vezes. Vai a segunda, Isaías não tinha nada. Vai a terceira, ele não tinha nada. Vai a quarta, ele não tinha nada. Vai a quinta, não tinha nada. Vai a sexta, não tinha nada. Dá uma olha aí.
se daí para cá essa mão aqui já está pequena, imagine no céu. De onde você está, olha para a palma da minha mão, ela já está pequena. Agora imagine isso aqui, Rafael, lá no céu. Mas esse era o sinal que Deus ia mandar chuva. E Deus mandou chuva. E a chuva veio. E o nome do Senhor foi glorificado. Irmãos, se a história de Elias terminasse aqui, a gente não precisaria falar mais nada. Mas a história de Elias não termina aqui. Eu te contei toda essa história porque quando a gente chega agora no capítulo 19, o que acontece? Tudo isso aconteceu. Os profetas de Baal foram humilhados, o nome do Senhor foi exaltado. Acabe volta para casa, e Acabe era um homem mandado pela mulher. Todo mundo sabe a história de Jezabel. E ele chega lá e ele conta para Jezabel tudo que estava acontecendo. E Jezabel não era só uma questão de autoritarismo, não. Ela realmente era alguém que desonrava a Deus. Ela não sabia o seu papel. Ela tinha um perfil terrível de opressão sobre a sua casa, sobre as pessoas. E é tanto que quando Acabe conta para ela o que aconteceu, ela manda um recado para Elias. E qual é o recado que ela manda para Elias? Elias, é o seguinte: amanhã até esta hora que os deuses me castiguem se eu não fizer com você. Olha o que ela diz: se não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Olha que interessante. Um homem que está vindo, que orou para não chover e não choveu. Um homem que orou por milagre, milagre aconteceu. Um homem que orou para ressuscitar alguém, ele ressuscitou. Um homem que orou para o fogo descer do céu e lamber, o fogo desceu e lambeu. O homem agora ora para chover e chove. Recebe um recado agora, que no dia seguinte ele ia morrer. Qual era a nossa ideia? O que Elias tinha que fazer agora? O que era, Caio? Ora, Elias, ora, manda fogo descer do céu. Mas não é isso que acontece. O texto diz que quando Elias ouve isso, Elias teve medo. Elias ficou com medo, Everton. Elias teve medo, diz a Bíblia. E naquele momento, o verso 3 diz que ele não apenas só teve medo, ele levantou para salvar a vida dele. E ele foi para Berseba. E lá ele deixou o servo dele, aquele mesmo que tinha olhado a nuvem várias vezes, as 7 vezes. Agora ele deixa ele no caminho e ele parte andando um dia inteiro, meus irmãos. E ele anda. E no final desse dia, ele senta debaixo de um zimbro e ele sente uma vontade terrível de morrer. E ele ora: Deus, basta, eu não aguento mais, toma a minha vida. Essa é uma história boa para o Setembro Amarelo, né? Se a gente olhar, Elias estava enfrentando nada mais, nada menos do que um processo que hoje nós denominamos como uma depressão terrível. Elias, ele começa tendo medo. Ele começa ao ouvir aquela mulher e diz algo interessante: eu vou resolver, eu vou salvar a minha vida. Enquanto ele buscou o Senhor para salvar a sua vida, ele não teve medo. Agora ele tem medo, aí ele quer salvar a sua vida. Salva a sua vida, ele sai e anda um dia inteiro. E não só sai, ele se isola. Ele quer ficar sozinho. E ele não só apenas quer ficar sozinho, ele fez aquilo que muitas vezes eu e você, um dia muitos de nós já chegamos para Deus e falamos o quê? Deus, se possível, leva a minha vida. Uma das lições mais preciosas sobre suicídios que eu aprendi foi com meu professor de aconselhamento, um americano, Dr. Eduardo Ferres. Ninguém que busca o suicídio quer acabar com a vida. Quem busca o suicídio quer acabar com a dor que enfrenta diante dos problemas. Elias não queria acabar com a sua vida.
Elias estava ali agora clamando que Deus levasse a sua vida para que ele não tivesse que lidar com os problemas que ele estava tendo a enfrentar. E aí eu quero usar agora o texto de Tiago para te lembrar uma coisa. Elias era homem como? É por isso que eu e você muitas vezes ficamos como Elias. Temos medo, queremos nos isolar, não queremos enfrentar os problemas que temos pela frente. E no fundo a gente nunca contou isso para ninguém. Mas às vezes a gente já fez algumas dessas orações de Elias. Deus, se o Senhor puder, adianta minha passagem para a glória. O que essa oração está querendo dizer? Deus, eu não estou aguentando mais esses problemas. Deus, eu não estou aguentando mais esta situação. Deus, eu não estou aguentando mais tudo que eu estou passando. E ele diz, basta, Senhor, eu não aguento mais. Então ele deita ali, ele dorme, ele descansa. E ele acorda com o anjo tocando nele. Ele come e o anjo traz alimento para ele. E dali ele agora anda. Não mais um dia. Ele anda agora 40 dias. E não foram só os dias. 40 dias e 40 noites. E ele vai para onde? Para o Monte Horebe. E lá dentro ele vai para dentro de quê? De uma caverna. Parece a história de Jonas. Só vai afundando, só vai descendo. Quando não é resolvida, a coisa só vai piorando. E o homem agora está onde? Dentro de uma caverna. Quem é que está dentro de uma caverna? É o homem que alguns dias atrás estava orando para descer fogo do céu. Mas uma coisa que mais me impressiona, e aqui é a primeira lição que a gente aprende hoje. Quando nós tentamos nos isolar na caverna, Deus não se esquece de nós. Deus nos busca lá na caverna. E o texto diz que o Senhor vai lá na caverna. E o que o Senhor diz para Elias? Elias, o que fazes aqui? Lugar de homem de Deus, de mulher de Deus, não é na caverna. Nós podemos até ir à caverna, nós podemos até entrar na caverna. Só tem uma diferença: nós não podemos permanecer na caverna, porque a caverna não foi feita para mim nem para você. Aquele lugar é escuro, aquele lugar é sombrio, mas é lá que nós queremos estar. Quando nós estamos diante de lutas, adversidades, nós queremos fazer como Elias. Eu quero ir para dentro de uma caverna, e se possível, Deus, me leva com o Senhor. E aí, diante de tudo isso, Deus nos mostra, quando nós estamos lá na caverna, Ele é um Deus que nos visita e nos busca lá dentro da caverna. Agora, interessante como Deus se manifesta a Elias. Deus vai ao encontro do Senhor com Elias. O Senhor vira: vem, Elias, vem aqui para fora, fique diante de mim no monte. E o Senhor passa. E o Senhor passando ali, 4 coisas são manifestações. Primeiro, um vento. E passa um vento forte no capítulo 19, a partir do verso 11. E aí, quando passa o vento, o Senhor não estava no vento. Depois vem o quê? O terremoto. E Deus não estava no terremoto. Depois veio o fogo. Imagina, vento, terremoto e agora fogo. Deus não estava no vento, Deus não estava no terremoto, Deus não estava no fogo, mas Deus estava na brisa suave. Aqui é a segunda lição que a gente aprende. Muitas vezes nós queremos que Deus faça coisas conosco miraculosas. A gente quer que andando na rua alguém pare e fale assim: ó, eis que te digo, eu vim aqui te falar o que Deus te mandou fazer. Se a gente puder, a gente gostaria disso. O anjo com a espada de fogo, aí ele desembanha a espada, espada desembanhada. É isso que a gente fica buscando.
quando na verdade a gente corre para lá atrás disso. Mas Deus está falando conosco nas coisas simples. Deus está falando conosco diariamente na simplicidade. Quando a gente abre a palavra, quando a gente adora ao Senhor, quando a gente para simplesmente no meio da nossa correria gigante e diz: Senhor, eu quero lhe ouvir. E aí a gente fica: Senhor, eu quero fogo. Senhor, faz um terremoto de poder. Senhor, manda um vento grande. E Ele está dizendo: acalma teu coração, porque eu vou me apresentar a você na brisa suave. Uau! E é na brisa suave que eu vou chegar a você e dizer: Elias, o que você está fazendo aí, Elias? Caverna não é o teu lugar não, Elias. No meu encontro contigo, Elias, eu quero lhe apresentar, Elias, algo especial. E a gente vai terminar. E o Senhor então fala com Elias, meus irmãos. Elias cobre o rosto. E novamente ele tem que ouvir aquela pergunta que ele não queria ouvir: Elias, o que você está fazendo aqui? Irmãos, nosso Deus é maravilhoso. Aqui tem uma eu não vou parar aqui, porque esse texto dá para a gente pregar uns 5 domingos só nele. Mas quando ele pergunta a Elias: Elias, o que você está fazendo aqui? Sabe por quê? Que uma das formas que Deus usa para curar a nossa vida é quando a gente coloca para fora aquilo que está no nosso coração. Muitos de nós estamos doentes, sabe por quê? Porque a gente tem medo de colocar para Deus o que está no nosso coração. Moisés colocou para Deus o que estava no coração dele. Senhor, se tu não for comigo, eu não vou não, daqui eu não saio um pé. Aí agora o Senhor vira para Elias e fala assim: Elias, o que você está fazendo aí? É mais ou menos aquela pergunta assim, que é aquela que você sonhava ouvir. E Elias responde. Você já viu a resposta de Elias? Pensa num cara que estava amargurado. Pensa num cara que ele vira e diz assim: Deus, eu estou sendo zeloso. Eu sou zeloso porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Olha, eles derrubaram os teus altares, mataram os profetas à espada. Aí ele diz assim: só fiquei eu e eles estão querendo tirar a vida. Só tinha ficado ele? Obadias já não tinha dito para ele que ele estava cuidando de 100? Olha que interessante, por isso que eu disse que essa informação era importante. Obadias já tinha dito para ele que estava cuidando de 100 lá atrás. Mas quando a gente está frustrado, quando a gente está ferido, a gente não ouve nada dessas coisas. A gente só vê a nossa dor, a gente só lambe as nossas feridas, a gente acha que é só a gente fica igualzinho a Elias, irmãos. Não é à toa que Tiago diz assim: Elias era homem como nós. Eu sou igual a Elias. Quantas vezes eu fico só lambendo as minhas feridas? Quantas vezes você fica só lambendo as suas feridas? Nós somos assim. E a gente fica ali igual aquele gatinho, ó, lambendo ferida e lambendo a dor. E sabendo que aquilo não é a verdade. Interessante isso. A gente sabe que não é a verdade sobre nós. Sabe que aquilo não é o que Deus fala sobre nós, mas a gente, e o diabo é assim, parece que aí é que ele entra mesmo para detonar a gente, e ele é mestre nisso, e ele vai colocando: olha, tu ficou sozinho mesmo, olha, ninguém lembra de você, olha, tu é esse coitadinho mesmo. E aí o diabo fala e tu ó, e eu ó, Por quê? Porque nós somos assim. Mas graças a Deus que a gente não permanece assim. O Espírito Santo vem, o Senhor fala com Elias, e Elias se posiciona agora. E aí o Senhor vira para ele e diz assim: Elias, volta para o caminho. Acho interessante essa expressão, verso 16: vá e volte ao seu caminho no deserto, Elias. Sabe qual é o problema, Elias? Você parou. Você precisa voltar, Elias, a fazer o que você fazia. Você precisa, Elias, voltar a cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer. Sabe por quê? Quando você deixou de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, você está aí, ó, só lambendo ferida. Você só olha para machucado. Você só olha para dentro de si. Não, Elias, eu tenho algo especial para ti, Elias. Eu tenho um ministério que eu já te dei, Elias. Para de lamber ferida e volta, Elias, para onde você nunca teria deixado, Elias. Larga isso, volta. E o Senhor fala: volta agora
E aí ele já dá uma lista de serviço para Elias. Ele dá uma lista de trabalho para Elias. Porque Deus é assim, irmãos. Ele nos cura para que a gente sirva a Ele naquilo que Ele nos chamou a fazer. O Eduardo, sabe o que é a primeira coisa quando a gente está ferido, a gente deixa de fazer? Aquilo que Deus nos mandou fazer. Elias deixou de fazer. Eu vou chamar os meninos para cá, irmãos, nossa hora já foi. Mas eu queria hoje pensar com você. Elias. O que é que Deus está nos ensinando com Elias? Que ele era homem como nós. Qual a primeira coisa que o Senhor nos ensinou? O que foi? Quem lembra aí? E aí, irmã Renata, o que a senhora anotou aí como a primeira coisa? Você não está trazendo caderninho igual a irmã Renata, pode trazer. E aí, irmã Renata, qual a primeira coisa que a gente aprende com Elias? Quando nós tentamos nos isolar na caverna, Deus vai nos buscar. Primeira coisa. Você tem tentado se isolar na caverna. E você achava que Deus não ia te buscar. Você estava lá. Irmãos, eu fui criado na igreja. E como menino de igreja eu já vi muita coisa. E eu comecei a pastorear muito cedo, com 19 anos. E eu estou pastoreando há 23 anos pela graça de Deus. Sabe o que eu mais noto ao longo desses anos como pastor? Que tem muita gente na igreja que ela está isolada dentro de uma caverna. Ela está na igreja, mas ela está na caverna. Sabe por quê? Porque ela se feriu. Ela ouviu uma palavra dura. Ela ficou marcada. Ela ficou machucada. Aí sabe o que ela fez? Senhor, para mim não tem mais jeito não. Senhor, para mim acabou. Senhor, se tu puder até me leve. Se tu puder, Senhor, me leva, porque para estar contigo é muito melhor do que eu estar aqui. E aí ela vai para onde? Para a caverna. Só que ela esquece de uma coisa. Jesus não tem lata de lixo. Deus não joga ninguém fora. Deus é o Deus que vai buscar lá dentro da caverna. Oh, aleluia! Lá dentro da caverna. O que você está fazendo aí, Elias, na caverna? O que você está fazendo aí dentro? Caverna não é o teu lugar, Elias. Caverna não é o teu lugar, meu irmão. Caverna não é o teu lugar, minha irmã. O teu lugar não é aí dentro, não. Vem para fora. Sai daí, se posiciona. Você precisa se posicionar. Você precisa sair daí. Sabe por quê? Porque eu tenho algo novo para ti. Eu tenho algo novo para a sua história. Mas na caverna a gente se acha a pior pessoa. A gente acha que todo mundo ficou. Só a gente que está certo. Nós fomos abandonados. Nós estamos destroçados. Aí Deus diz assim: sai, 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 sai. E aí você estava achando que o jeito que Deus ia falar com você para você sair era assim. Irmão Cardoso, Paulo e Silas na prisão. Todo mundo quer um terremoto igual Paulo e Silas. Todo mundo fica buscando um terremoto igual Paulo e Silas, né? Senão tem que ser pelo menos um anjo com a espada de ouro. Senhor, desembanha a espada aí, anjo, e fala comigo. Eu me lembro que tinha uma senhora na minha igreja, quando ela passava a luta, assim, a coisa estava bem difícil, e a coisa estava arrochada, aí ela fazia o seguinte: ela pegava a carteira de identidade dela, já até contei isso para os irmãos. Aí ela ia lá para o quintal. E ela dizia assim: Senhor, aqui é tua filha. Aqui é José Fabrício da Silva Freitas. Tu sabe quem sou eu, meu pai. Fala comigo. Fala que tu não já teve vontade de fazer isso. Fala que tu não já teve vontade de sair gritando por aí, dizendo assim: Deus, manda o anjo com a espada de fogo para falar comigo. Mas nesses mesmos dias que a gente quer que o anjo com a espada de fogo fale conosco, a gente não lê nenhum capítulo das Escrituras. Deus fala conosco todos os dias, meus irmãos. Ele diz assim: aquele que tem sede, vem a mim e beba. O problema é que a gente está com sede e a gente não está indo aonde tem água para que a gente beba.
É aqui, ó, na palavra. Para de querer buscar coisas estrambólicas. Deus está falando com você na simplicidade. Aí você diz assim: o que eu vim fazer nesse culto aqui hoje? Você veio aqui porque Deus queria falar isso com você. Você ainda tem dúvida? Você não ia vir aqui hoje não, irmão. Tu não ia entrar aqui dentro hoje não. Tu tinha outros planos para hoje, 15 de setembro. Tua agenda era outra. Deus te trouxe aqui. Tu ainda tem dúvida que Deus revela? Mas Deus revela, irmão, nessas coisas assim. Daqui tem alguém do CPF e tal. Não é isso não, irmãos. Revelação de Deus é a palavra de Deus. É isso aqui que é a revelação de Deus. Deus fala do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer, porque Ele é Deus. Senhor, manda o anjo de fogo. Não, Ele está falando com você de maneira natural. Ele só está te mostrando que você precisa ter compreensão de se posicionar, sair da caverna e agir. Sabe por quê? Você precisa voltar a fazer o que você deixou de fazer. Olha, Elias, tu tem que voltar a fazer o que tu deixou de fazer, cara. Volta lá, unge. Volta lá, vive como profeta. Volta lá e cumpre o para que eu te chamei. O encontro com Deus muda a vida da gente.